E de volta no Agro Alagoas, deste sábado, a conversa é com o diretor da área técnica da Denore Barros Correia, o Celso Barros Correia, a gente falando sobre gado de corte, produção, carne, genética, né, sanidade. E você vai ficar sabendo muito mais aqui, né, na nossa programação. É só acompanhar a gente. Lembrando que você está ouvindo a gente, tá? E pode assistir também essa entrevista pelo YouTube. Você pode acessar @agroalagoas pelo YouTube, pelo Instagram, né? Agro_Alagoas Marcos Vasconcelos. E a conversa é com o Celso Barros Correia. Celso, né? Primeiro, qual a importância do Brasil no cenário mundial na produção de carne? O Brasil é o país mais importante do mundo no cenário mundial da produção de alimentos. Isso ao tempo que incomoda muito, né, por causa da concorrência, né, que o americano sempre foi a grande potência que é econômica por dois fatores. Ele tem petróleo e tem comida. Sem comida ninguém briga, sem comida ninguém vive e sem petróleo ninguém anda. E o americano sempre teve esses dois fatores favoráveis. O Brasil tornou-se a maior potência agrícola, o maior horizonte agrícola do mundo. Porque o que é o horizonte? Tem essa folha de papel aqui, você tem limite para ela, não tem? O horizonte agrícola do mundo só existe dois, fronteira agrícola no mundo. Brasil e África. O resto, para tirar uma pedra, bota outra, né? Para botar uma pedra, tira outra. Se você aumenta a lavoura... Espaço bem reduzido. Se você aumenta a soja nos Estados Unidos, você diminui o milho. Na Europa nem se fala. A China não cabe mais nada. Entendeu? Nós temos um horizonte muito grande agrícola no Brasil. Aí você diz, mas tem a África. A África tem, mas ela não tem estabilidade política. A África, nenhuma empresa grande quer se implantar na África, porque apesar dela ter um solo muito parecido, né? Você está lá no mapa do globo, nós saímos de lá, né? Um pedaço na separação, você vê que o nosso clima é muito parecido. O recorte Então nós temos um clima muito parecido, mas não tem estabilidade política. A geopolítica lá é complicadíssima, são tribos brigantes, aqui, então ninguém vai fazer um grande investimento, pelo menos por enquanto. A China está fazendo alguns investimentos lá. Então nós somos a maior potência agrícola do momento e com um futuro imensurável de desenvolvimento. Entendeu? Isso é na carne, nós já somos o maior exportador de carne, nós já somos o maior produtor de soja, o ano passado fomos o maior de suco de laranja, o de café, já estamos quase autossuficientes em trigo, que a gente era o nosso calo da agricultura brasileira, era você importar trigo, ainda importa, mas já estamos chegando na autossuficiência de trigo, somos exportadores de arroz, nós estamos com todo esse potencial agrícola desenvolvendo muito bem em função da vocação que nós temos. Nós temos a descoberta do cerrado, modificou saiu a pecuária, saiu da região temperada e foi para o trópico, né? Nós temos uma agricultura tropical, a maior do mundo. E a mais eficiente hoje. Nós temos tecnologia, nós produzimos máquinas agrícolas maravilhosas. O produtor brasileiro tem um detalhe, nós temos os produtores rurais mais jovens do mundo, na média de idade. Que a média de idade na França é 70 anos. Não tem renovação de agricultor na França, na Europa. Nos Estados Unidos já está em 50 e tantos anos. Aqui nós estamos com 40 e pouco. Nós estamos com um grupo de jovens, digamos, preparados, dominando esses insumos, e que desbravaram um Brasil improdutivo, que é o Cerrado, que as pessoas falam muito em preservação disso daqui, mas não conhecem. Muita gente fala da Amazônia, nunca voou na Amazônia. Eu já fui várias vezes ao Pará, em vários eventos pecuários, e sei o que é o Pará, que é a Amazônia, né? Está dentro da Amazônia legal. O Cerrado também. O Cerrado bem utilizado não prejudica em nada, ao contrário, corrige o solo, gera emprego, gera riqueza e protege o solo. Não tem problema. Então nós somos a maior potência agrícola do mundo. Devia ser mais protegida politicamente. Você falou em jovem, né? Você tem observado, já que você vivencia, a mão de obra está ficando idosa, né? Tá tendo essa reposição ou não? Como é que está hoje a mão de obra, né, para o homem do campo, essa turma jovem está interessada em ficar no campo ou, olha, não, eu vou para a cidade, eu quero coisa melhor, eu quero estudar, eu quero viver na cidade. Você tem constatado isso lá na região? Esse é o problema mundial. A gente tinha na década de 40, 50, mais 50, 60, 50 e poucos por cento da população era rural. Estados Unidos é menos de 4% rural. Por quê? Porque a vida na cidade é muito mais confortável.
Tem o shopping de tarde, tem o cinema, tem o shopping, né? Tem tudo. Tem o hospital pertinho, tem tudo no campo, é difícil. Hoje existe um limitante, vou lhe dizer, para você ter ideia de uma palestra que nós vamos proporcionar lá na fazenda qualquer dia desse. A fazenda, hoje uma empresa rural como a nossa, que é um pouco deslocada da cidade, 12 quilômetros, se não tiver uma internet aberta para os funcionários, a patroa do funcionário não quer ir morar na fazenda. Ela quer acessar a internet, ela quer ir ver o filme do YouTube, e o filho quer ter internet, quer consultar alguma coisa da escola. Então, a dificuldade maior nossa de mão de obra aqui é o seguinte: infelizmente, essas bolsas estão prejudicando o trabalhador. Esses auxílios. Que na realidade a ideia é boa, né? É a ideia, olha, quem está em vulnerabilidade social, né? Mas no momento que você consegue sair, olha, a ideia é ótima, a aplicação está péssima, porque ele deixa de trabalhar. Aí fica num movimento parasita, eu diria assim, ganha pouco, porque a bolsa não é grande coisa, ao mesmo tempo é o suficiente que dá para fazer o que ele quer. Mas se conforma. Se conforma, né? Com olha, se eu arranjar um emprego, eu não quero a carteira assinada porque eu vou perder o Bolsa Família. Nós estamos criando um exército de parasitas, entendeu? Isso aí eu estou dizendo porque não está havendo essa renovação. Então o que é que está acontecendo? A ciência resolve todos os problemas. Entendeu? Meu pai tinha um livro há muitos anos que dizia: a ciência quebra monopólio, e agora está quebrando o monopólio da mão de obra, porque você hoje tem os tratores potentes que trabalham em meia encosta. Na meia encosta que você não pode trabalhar coisa, você tem o drone. Antigamente o drone era a gente assistia no filme dos Jetsons, aquele bichinho que voava. Hoje o drone está acessível, quer comprar um, você vai ali no tabuleiro, tem a empresa que representa aqui, a maior fábrica de drone chinês, você compra do tamanho que você quiser e você demite 10, 15 funcionários com a aplicação de um drone. Então, assim, tá o tempo que você está tendo essa dificuldade, a solução aparece. A solução vem com a tecnologia. Entendeu? Então, o drone está sendo uma tecnologia para usar herbicida, cultivo químico, que é uma coisa usada no mundo inteiro. Fazem essa celeuma toda, que o Brasil usa muito agrotóxico. O Brasil é um dos países do mundo que menos usa agrotóxico. A Europa usa muito mais, o Japão nem se fala. Então, nós temos essas tecnologias que vão suprir essa. Não está havendo renovação na mão de obra do campo. A gente, na nossa área lá, na nossa empresa, a gente forma a nossa mão de obra. Os filhos dos empregados, a gente estimula agora mesmo. Tem um que nós estamos subsidiando com o curso de agronomia técnico, entendeu? Está trabalhando conosco, que está fazendo o curso, entendeu? Então a gente procura formar essa mão de obra, entendeu? Instruir para que ela seja já de lá, nascida lá, mas a que vem de fora ou não tem preparo ou não tem interesse. Na maioria, né? Você mencionou essa tecnologia. Eu também já estive pensando, olha, a gente está chegando a um ponto que o ser humano vai falar: peraí, a gente chegou a um ponto tanto de tecnologia que hoje tudo é robô, tudo é máquina. Mas quem vai comprar essa produção nossa, né? Será que o homem vai chegar e dizer: peraí, a gente tem que voltar ao século passado para poder a gente ter alguém, quem está trabalhando, ganhar o seu dinheiro e comprar? Será que a gente vai chegar a esse ponto, Celso? Eu vou agora puxar aqui um filósofo muito antigo, que foi Malthus, ele, o pensador do século atrasado, que a grande preocupação dele, de Malthus, que ele criou aquela teoria malthusiana, é como é que ia viver a população na cidade de São Francisco, pela quantidade de cavalo que andavam na rua, colocando esterco e fazendo, estecando na rua, como é que a população ia viver. Então, o Malthus já falava no controle populacional, né, até a teoria malthusiana. Eu acho que São Francisco continua e as fezes de cavalo não afundaram a cidade, né, não afogaram a cidade. Então, eu acho que as soluções vão aparecendo. Hoje você vê as fábricas de automóvel se tornaram viáveis pelo robô. Hoje o robô está no campo já. Essas colheitadeiras de soja lá do Mato Grosso, essas grandes colheitadeiras que eles chamam combinada, o operador é o fiscal dentro dela. Ela faz tudo pelo GPS, pelo satélite. Você programa a área, o bloco, e à medida que ela vai colhendo, ela vai dizendo quantas toneladas já está armazenada, a umidade do grão, tudo, você já sabe. Então, um operador, vai haver uma valorização de quem tiver capacidade técnica, mas já dizia um amigo meu, há muitos anos atrás, que o ser humano, a tendência é trabalhar cada vez menos. Alguns países já não trabalham sexta-feira, então a tendência do ser humano, ele gosta de lazer. É por isso que hoje uma grande atividade no mundo é o lazer. São os balneários, são os hotéis, são os resorts. Então, a população tem a tendência de trabalhar
cada vez menos. É a vontade do ser humano de trabalhar cada vez menos. Voltando aí à nossa criação, né, a criação bovina brasileira para a criação bovina lá dos países europeus e até mesmo a dos Estados Unidos. Qual é a diferença? Né? O que é que tem lá com eles? Qual a diferença da gente? Que a gente pode até se destacar nesse aspecto. Nós já criamos o destaque, né? Eles criam, dada a agricultura, como eu falei em agricultura tropical, a agricultura temperada, ela está assim, sem menor capacidade de concorrer. E a pecuária temperada do mesmo jeito também, porque eles criam raças europeias, Bos-Taurus. E que existem dois grupos de Bos-Taurus. Eles têm aqueles que chamam as raças continentais, que são os que estão na Europa continental, e tem as britânicas, entendeu? Que são desenvolvidas na ilha lá. Então, eles criam isso. São raças que só se adaptam em clima frio. São de grande capacidade de ganho de peso, mas de alto consumo. A conversão alimentar deles não é igual à nossa, dos zebu. Eles convertem muito, mas comem muito. É um carro, vamos dizer, de 200 cavalos que faz 1 quilômetro com litro. Entendeu? Então, nós temos uma pecuária mais eficiente, porque o nosso animal, que tem algumas deficiências, se você analisar em relação a esses europeus, principalmente as raças britânicas, que as continentais não são muito boas de você trabalhar, são muito grandes, entendeu? São muito exigentes, são menos férteis, mas as britânicas, que é o Red Angus, o Hereford, o Black Angus, esses são raças realmente muito bem trabalhadas, mas são de clima frio, porque o pasto não medra bem na época fria. Se for o Rio Grande do Sul na época fria, está paralisado o ciclo vegetativo da planta. Eles plantam até umas pastagens de inverno, que são efêmeras, que é o azevém. Então é o seguinte, tem uma pecuária cara, não concorre com a gente. Não concorre com a gente. Entendeu? Na época do frio tem que colocar os animais em estufa, na maioria, né, nos países. Eles mantêm, o agricultor europeu, ele é um funcionário do governo. Ele recebe subsídio para produzir. Essa grita toda lá é uma ameaça de diminuição de subsídio. No Brasil, o subsídio é um subsídio de crédito, mas muito pequeno em relação ao europeu. Uma vaca de leite lá, eles têm 2 mil euros por ano de subsídio. Aí você diz, para quê? Para manter o homem no campo, para não acabar de uma vez essa população de produtor que já está com quase 70 anos, e ter um mínimo de segurança alimentar. Você não está comprando todo o leite da Nova Zelândia, todo o leite do Brasil, entendeu? Então a situação é essa. Não concorre a pecuária deles, nem a agricultura, com a pecuária tropical brasileira. Ou seja, diminui a necessidade da importação. Né? Eu tenho um produto local também para fornecer à população. Mas o que é que está acontecendo? Houve empobrecimento geral da Europa, né? Isso aí, qualquer pessoa que esteja acompanhando, no seu caso, que é um jornalista atualizado, a Europa empobreceu nos últimos anos. Então o subsídio tira de alguma coisa para dar para outra. Entendeu? Então isso vai ficando cada vez mais difícil. Então, essa briga agora dele lá também contra o Mercosul, com esse acordo do Mercosul, que é uma das grandes gritas também daquele desfile de máquina lá, é contra essa globalização da comercialização do agronegócio, do Mercosul. Porque a Argentina tem uma viabilidade muito grande na agricultura de soja, está passando uma fase aí complicada, mas é por questões políticas, mas o solo da província de Buenos Aires está entre os 4 solos mais ricos do mundo, nem adubo usam. Entendeu? Então eles são altamente produtivos. A Argentina tem um potencial de agricultura monstruoso. Então eles lá têm dificuldade. Tem o solo da Normandia, que é maravilhoso, que é considerado o melhor do mundo, o Vale Californiano e a província de Buenos Aires e algumas áreas no Brasil, de Londrina, Paraná, que são consideradas as áreas mais férteis do mundo de solo. E é mais alguma outra coisa, Paraguai também tem alguma coisa, mas não são competitivos. O agricultor europeu é um funcionário do governo. É isso aí, né? Então, você está aí escutando nessa nossa conversa no Agro Alagoas. Aí eu pergunto para você, o Celso, voltando a essa parte do melhoramento genético, você falando em países europeus, são países pequenos, né? Comparado aqui seriam os estados brasileiros. Voltando a essa parte, né? Alagoas se destacou nesse melhoramento genético, na produção, né? Como explicar isso? Um estado pequeno e se destacou. Olha, eu tenho que melhorar essa parte genética porque eu não tenho terra para produzir, para criar. Isso? Pode partir desse princípio? Alagoas tem
um perfil muito interessante. Eu vou explicar como foi que a Alagoas se destacou na genética. A Alagoas tem ainda hoje, né, grandes empresas do setor sucroalcooleiro, mas teve uma época aqui que nós tínhamos 20 e tantas empresas do setor sucroalcooleiro. E essas empresas sempre foram as maiores detentores de terra, e nem todas as terras eram propícias para a cultura da cana-de-açúcar. Sempre tinham umas várzeas, a coisa. E automaticamente as usinas, elas obrigatoriamente tinham que ter mão de obra mais tecnificada, engenheiro agrônomo, veterinário para cuidar dos animais de serviço. E os empresários passaram a fazer pecuária, aproveitando essas áreas que não eram utilizadas para cana-de-açúcar, e alguns, com a tradição que tem, rural, se apaixonaram por isso e não mediram esforço. Os esforços foram muito grandes na época para adquirir essa genética no sul, multiplicá-la, usar essas áreas que não eram utilizadas para cana-de-açúcar, com essa mão de obra que eles tinham. Um nível técnico que hoje é muito mais fácil você contratar aqui veterinários, só tecnista. Naquela época não existia, mas as usinas tinham. Eu conheci usina com agrônomos e com veterinário, para cuidar dos animais. Então eles deixaram esse legado. Uma cultura de genética muito mais adiantada do que a média dos estados nordestinos. Nós temos realmente o melhor rebanho, isso aí não é sem pudor nenhum, eu digo, de Nelore do Nordeste. A bacia leiteira também fantástica. Entendeu? Esse é um legado que o setor sucroalcooleiro deixou para nós aqui. Ainda muitas empresas dessas ainda continuam na atividade pecuária também, menos do que foi na década de 70, mas eles foram os precursores disso aqui, desde o Coronel Carlos Lira, da usina Serra Grande, que trouxe de Uberaba o primeiro núcleo de Nelore para o estado de Alagoas, como também o Dr. Alfredo de Maia, que era o líder do setor canavieiro, importou do Rio de Janeiro também, no final do século passado, no começo do século passado, animais de qualidade genética que estão aí até hoje disseminados pelos rebanhos de Alagoas e do Nordeste. Uhum. O pecuarista hoje, ele não é só, né, a criação, ele passa a ser também agricultor, como você mesmo mencionou. Então, a gente já falou, inclusive, sobre essa produção, né, o cuidado com o pasto, com o capim, e ele também tem que plantar grãos também, Celso? É vantagem para ele plantar grãos ou ele comprar o grão? Olha, todas as fazendas de porte maior, assim, que elas fazem ciclo completo, elas, no Brasil inteiro, eu tive a oportunidade de conhecer muitas, elas fazem uma agricultura de milho, algumas até de soja, mas aqui, basicamente em Alagoas, é mais agricultura de milho. Para você ter as ações suplementares, a suplementação, que pode ser um sal proteinado que você usa com a base de milho, pode ser uma terminação para dar o tal acabamento que eu lhe falei, com um proteinado de médio consumo, porque uma ração de alto consumo, eu vou lhe dizer como é que ela funciona. Uma ração de alto consumo, o animal tem que consumir 1,5% a 2% do peso vivo dele por dia. Um animal de 1,5%, 2% no animal de 500 quilos é 10 quilos, né? Uhum. Tá entendendo? Então é caríssimo. Mas um proteinado de alta performance, como se diz, pode ser 300 gramas por dia, 400, depende da formulação que você pretender. Porque eu digo assim, o combustível, quem vai botar no tanque do seu carro é você. Você vai dizer, eu quero investir tanto, eu quero um ganho de peso de tanto. Então, você tem que fazer agricultura. E hoje, a gente tem aqui em Alagoas acesso à tecnologia para plantar grão. Você tem as empresas que fornecem material genético para milho adaptado, adubo, os herbicidas específicos, entendeu? E mão de obra. Empresas aqui que tem 30 funcionário ligado à agronomia técnica, para ir lá na sua fazenda, na sua empresa, você adquirir o produto e ele regula equipamento, dá assistência. Então, tem um facilitador. Então, é importante que o produtor tenha essa consciência que, eu compro o milho, compra, mas vai ter oscilação de preço. Você pode usar o milho em rolão, quer dizer, fazendo a ração com sabugo, grão e palha, que ela aumenta a matéria seca, então você evita problema digestivo, porque o boi, o bovino, ele é um poligástrico, ele tem vários estômagos, então ele tem uma fisiologia para digerir celulose, entendeu? Quando a gente aperta demais, concentrado, ração concentrada, milho e soja, que é proteína e energia, você está dando uma ração de monogástrico, de pouco. Então, esse cuidado, esse equilíbrio tem que ser muito perfeito, porque senão você dá problema gástrico complicado, de acidose ruminal, o animal pode levar até a morte.
Ou seja, você tem que dar o volumoso também, né? Não é só a proteína, os sais minerais, mas também o volumoso. E aí seria o capim, seria o pasto. Então você tem que reformar o pasto sempre procurando uma variedade que seja... Como é que a gente procura hoje, que tipo de gramínea a gente usa? Aquela que seja produtiva em termos de volume de massa verde, né? Volume de forragem, que essa forragem seja palatável, ou seja, que o animal queira consumi-la, porque quando tem forragem que o animal não consome facilmente, só na escassez, mas tem que ter palatável, seja boazinha para comer, né, como se diz, e que ela vegete muito para concorrer com a praga. Então hoje a gente tem adaptação, variedades adaptadas para a região. O capim que vai bem, a forragem que vai bem lá no Agreste, no Alagoas, não é o mesmo que vai na zona da mata, nem na região norte do estado. Tem uma variação de microclima. Então, tem condições de escolher? Tem. O produtor vai ser cada vez mais competente, quanto mais capacidade que ele tiver de observar tudo isso. Aí ele vai se tornando cada vez mais competente. A variedade correta, o manejo correto, a nutrição correta, tudo correto. Para chegar, vamos dizer assim, tudo isso se juntar no final, né, na soma desses fatores, no resultado positivo e viável economicamente. Uhum. Vamos abordar o tema agora, sanidade ambiental, né? Se fala tanto em sanidade ambiental, o que é a sanidade ambiental para a pecuária, Celso? A preservação ambiental ela passou a ser um tema muito interessante, né? Assim, interessante em vários sentidos. Ela é uma necessidade, ela faz parte da vida da gente, a gente precisa do meio ambiente, a água que a gente consome, o oxigênio que a gente respira e o alimento que a gente precisa. Tudo isso vem de um equilíbrio ambiental. Isso exige, foi feito agora uns levantamentos aí, sempre criticando que a pecuária, o metano expelido pela vaca e a camada de ozônio, isso aí, tudo é mentira. Inclusive a Dinamarca agora vai colocar 20%, né, sobretaxar cada animal, tudo, né, por causa do metano. É tudo mentira. Eles consomem, eles jogam CO2 da queima de petróleo para gerar energia. A China ainda hoje queima carvão mineral, que é o maior poluente que pode existir para a atmosfera. A base da energia dela é carvão mineral. A Alemanha ainda usa carvão mineral, que é combustível fóssil, quer dizer, da pior qualidade. Os americanos também? Os americanos também usam. Então é o seguinte, essa questão do metano não é verdade. Agora mesmo saiu um trabalho mostrando que não existe isso, principalmente porque no Brasil o animal consome pasto. Entendeu? Então, esse metano é produzido mais nos animais confinados. Então, a Europa confina 100% do rebanho, os Estados Unidos confina 100% do rebanho, a China tem criações de porco lá tão grandes que você não tem... É inimaginável o tamanho da suinocultura da China, que é a base da alimentação do chinês de proteína, é suíno. Eles aumentaram o consumo de carne porque houve a peste suína lá, eles reduziram o rebanho drasticamente. Então, esse animal, pela fermentação do grão, como nós temos nos depósitos de lixo, você já viu queimando aquele negocinho lá, queimando depósito de lixo, nos aterros sanitários, de animal confinado. A pecuária brasileira, basicamente, na sua totalidade, é pasto, o animal é criado a pasto. Tem alguns animais que são terminados em confinamento, mas o percentual ainda é muito pequeno. Então, é mentira. Segundo a devastação que falam do Brasil, foi muito bom o relatório da NASA, né? As propriedades rurais brasileiras são as mais preservadoras do meio ambiente no mundo. Porque todo mundo preserva. Eu acabei de falar que a fazenda nossa tem 200 anos, estão lá as florestas até hoje e os cursos d'água. Então, isso tudo é tentando minar o avanço do Brasil no mundo do agronegócio, entendeu? Então, o que está acontecendo é isso. Agora... Seria barreira comercial tentando aí? Eles transformam. Antigamente, nós tínhamos uma barreira sanitária. O Brasil ficava limitado porque tinha a ferrugem do café, porque tinha a fitosa, que não era controlada, tinha a brucelose, tá? Aí nós controlamos isso tudo. Veio esse trabalho, aí não tem mais barreira para a fitosa. A OIE liberou o Brasil, que é a Organização Internacional de Epizootise, com sede na França, que o Brasil é signatário. Liberou. Então agora vai falar o quê? Vai falar que o boi do Mato Grosso é proveniente de área de desmatamento. Então agora o que é que estão fazendo os frigoríficos? Eu tive a oportunidade de conhecer um técnico que ele trabalha nisso. E ele certifica os frigoríficos, as fazendas. Por exemplo, vai chegar na fazenda e vai rastrear o animal dizendo, essa fazenda aqui está aqui. Ó. Ela foi liberada, não foi de desmatamento, tem que dar uma certificação. O boi sai dessa fazenda para o abate com esse certificado
E aí aquele lote vai ser exportado sabendo que ali... Estão com essa exigência. Só que a gente tem o desmatamento legal, veja bem, fala-se muito em desmatamento. Foi feito o Código Ambiental. Na região da Amazônia Legal, você pode desmatar só 50% da propriedade. Se você tiver 10 mil hectares, você tem uma propriedade de 10 mil hectares de floresta, 5 mil você pode usar, 5 mil é reserva. Aqui é 20% na região nossa. Entendeu? Então, existe o desmatamento que é legal, não é ilegal. Agora, se você desmatar 100%, aí você está matando um crime ambiental. Você não pode utilizar margem de rio menos de 30 metros. Todo mundo respeita isso. Porque o produtor está respeitando. Agora, a mídia localizada com interesse internacional de barrar a produção brasileira, que eles não estão com medo, eles não querem expansão. Como eu falei aqui há minutos atrás, o nosso limite, a nossa fronteira horizontal é quase ilimitada. A gente pode dobrar a produção agrícola do Brasil. E pode dobrar a pecuária. A pecuária cresceu no Brasil sem aumentar um hectare. Aí você diz como? Verticalização, produção. Melhorou a pastagem, adubou a pastagem, melhorou a genética, produziu mais numa área menor. E cedeu a área para a agricultura, porque a pecuária não concorre com a agricultura. Está entendendo? Se aqui for uma área que sirva para a agricultura, nenhuma pecuária é viável aqui. Certo. Muito lento o processo. Inclusive, a propriedade de vocês, né, recebeu uma visita e foi dado um laudo, né, que vocês conseguiram contemplar umas solicitações com relação à parte ambiental, né, todo esse problema. O problema aconteceu isso, feito isso pela Corteva, que é um multinacional do setor, vieram técnicos de lá e foi comprovado pela reportagem da BBC de Londres. O problema do Brasil é o seguinte, nós não temos planejamento a longo prazo. O Brasil é um país sem planejamento a longo prazo. Eu não vou falar desse governo, daquele não. Na época do milagre econômico, nós tínhamos essas florestas aqui de São Miguel dos Campos, dessa zona da mata, né, Mata Atlântica brasileira. O governo federal, através do Instituto do Açúcar e do Álcool, financiou essas usinas para desmatar todo esse tabuleiro de Alagoas, porque taxava aquilo como terra improdutiva. Nós tínhamos lá, sempre fizemos a declaração do INCRA na época. Aí você, na declaração, era autodeclaração. Você ia lá e dizia, a propriedade é essa aqui, eu tenho tantos hectares de mata, tantos hectares de lavoura, de subsistência, tantos hectares de cana, tantos hectares de pecuária. A área que estava como reserva tinha uma taxação mais alta de imposto porque era improdutiva. Então, veja bem, o que é aquilo na época? Desmatou todo o tabuleiro de Alagoas, subsidiado pelo Banco do Brasil, financiado, trouxeram as máquinas do Vietnã, que foi usado lá, que eu vi essa máquina, eu estou dizendo porque eu vi. Ela vinha desmontada 4 carretas para trazer. Um rolo faca grande que passava naquelas matas, derrubava tudo, mas aquilo ali, aprovado pelo governo, aprovado pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, financiado pelo Banco do Brasil. Aí muda. Agora querem que a pessoa replante essas árvores que foram financiadas pelo próprio governo para desmanchar, para gerar produção. Então, não tem planejamento. Continua sem ter. Agora virou o disco. Agora é uma exigência absurda, uma limitação absurda que não existe na Europa. Eles ficaram ricos na Europa, usando tudo que eles tinham de recurso e querem limitar os nossos, mas eles têm medo do nosso crescimento, não é de outra coisa. Não estão preocupados em preservar, porque o oxigênio não vem de floresta, vem do plâncton do mar. Está mais do que comprovado isso. Não há nenhum cientista honesto do mundo, da área de ambiente, que fale que o oxigênio vem da Amazônia. Aquele professor da USP, de climatologia, ele diz, na Amazônia tem floresta porque chove, não chove porque tem floresta. Está entendendo? Se você desmatar a Amazônia toda, ele disse isso, não sou eu, estou reportando a palavra do professor de climatologia da USP. Se você derrubasse toda a Amazônia, toda, queimasse a madeira, daqui a 10 anos ela está do mesmo jeito, recuperou a floresta e continua chovendo, porque chove pela junção das correntes que vem dos Andes, do ar quente que vem do deserto de Gobi, que passa com altura lá por cima, dá um choque, aquela coisa toda. Então, chove porque tem floresta porque chove, entendeu? Não chove porque tem floresta, entendeu? Então é isso aí. Poderia colocar até o fenômeno El Niño na linha, toda essa parte, né? Aí toda vez vem esses profetas de gelo. Aí de vez em quando vem o inverno na Europa, mata todo mundo lá de frio, congelando tudo, as estradas e tudo. Cadê a área? O mundo sempre teve ciclos. Teve período carbonífero, teve era glacial,
Já passamos por tudo isso, só que isso, a gente está pensando na vida nossa, de 40, 50, 60 anos. A vida do globo terrestre é milhões de anos. Então um ciclo desse pode levar 500 anos não acontecer. Depois de 500 anos acontece. Aí, mas agora gelou tudo de novo. Aí quem é o culpado disso? Uma cidade como São Paulo, pra você ter uma ideia, a cidade de São Paulo, está aqui. Com aquele mundo de prédio, com aquele mundo de asfalto, com aquele mundo de indústria lá, aquele mundo de padaria, queimando gás, de carro. Ela não tem uma influência, segundo esse professor da USP, em cima do ambiente de 30 quilômetros adiante da cidade. A influência daquilo no clima é nenhum. Entendeu? Não consegue contaminar. Porque é tão pequeno em relação ao globo. Só o que a gente tem 3/4 do nosso território é água, né? Celso, muito obrigado por sua participação. Nosso tempo já está no finalzinho, que a gente tinha assunto para conversar até mais 1 hora, 2 horas à frente, tá certo? Mas agradeço aí de coração a sua participação aqui no Agro Alagoas e qualquer coisa pode contar com a gente. Ok, Marco, eu que agradeço essa oportunidade e conversar com você é sempre bom, que você é muito bem informado, sabe fazer as colocações de forma devida, se preocupa realmente com o assunto pertinente, que é o agronegócio, no nosso estado também, né, tem desenvolvido muito. O agradecimento é meu e fica o convite para visitar o nosso trabalho e ver o equilíbrio ambiental, com produção, com comprometimento social. Vou lá conhecer, viu? Então, Deus quiser. Um bom dia para você, tudo de bom para todos lá, né, da Agro, né, da Barros Correia. Nelore BC. Nelore BC. E vem até uma feira aí, uma grande feira, né? Vem a Agrofeira agora, em setembro, que é um modelo novo, foi bom até ser abordado, tinha esquecido. Comercialização de touro e uma feira de equipamento, de empresas do segmento, de tecnologia, de informação, de tudo. É o 2º ano, a 2ª edição. Nós estamos muito animados, está havendo uma procura muito grande por stand, já fechamos os contratos quase todos. Então vai ser interessante, vai ter uma oportunidade para comercialização, aprender palestras. Estamos trazendo uma mesa redonda sobre melhoramento genético e resultado econômico da pecuária com uns caras bacanas lá do sul. Então vai ser bom. Quem sabe a gente faz o Agro Alagoas de lá direto ao vivo, né? Seria um espetáculo, né? Seria um espetáculo. Você estaria em loco, né? Um bom dia para você, tudo de bom. Conversei então com o diretor da área técnica da Nelore Barros Correia, o Celso Barros Correia, tá? Para você ficar entendendo tudo sobre essa pecuária alagoana, a genética alagoana, a criação, né, do gado alagoano, tá certo?